Do livro Palavras do Coração, volume 2, pelo espírito de Dr. Erma, psicofonado por Altivo Caríssimo Panfiro. Lição 38, na Casa Espírita. Os efeitos da lei de amor são o melhoramento moral da raça humana e a felicidade durante a vida terrestre. Os mais rebeldes e os mais viciosos se reformarão. Allan Kardec, O Evangelho segundo o Espiritismo, segunda edição, Céu de 2003, capítulo 11, item 9. Meus prezados irmãos, que Jesus nos ajude e abençoe a todos. Em datas significativas, sempre desejamos aos nossos companheiros que pratiquem uma análise mais profunda do que fizeram, do que fazem, do que farão. As datas aniversárias significam sempre uma data de verificação. Verificação do que se fez, do que se faz, do que está por se fazer. Temos para nós que dentro do clima de trabalho do Cristo há sempre oportunidade de se fazer e criar mais e mais. Basta que as almas o desejem. Basta que o tempo na Terra o permita. Basta que os homens encarnados apreciem de igual modo a necessidade de ajudar, crescer, melhorar-se sempre. Na casa espírita, sempre há oportunidade de serviço, e cremos que muitas vezes o serviço feito precise ser melhorado, renovando-se os sentimentos e às vezes mesmo os ideais. A reunião pública, um dos grandes trabalhos que se fazem aqui no Centro Espírita Leon Denis, precisa de modo crescente ser renovada, conduzida com força e determinação e concluir-se cada vez mais pela evangelização do homem. Dentro das atividades espirituais que se fazem a corpos e a espíritos, quanto há ainda o que se fazer, o que se aprimorar e renovar. Quando observamos as criaturas dedicadas ao bem, temos vontade de dizer-lhes sempre: melhorem-se, aprimorem-se, renovem-se cada vez mais. Jesus é o mestre do amor, o mestre do ensino. Cada vez que observamos seus ensinamentos, o vemos crescendo gradativamente até o final da sua existência, quando declarou aos seus discípulos que eles deveriam amar tanto quanto ele os amava. A atitude de Jesus diante dos homens é uma prova de confiança, é uma prova de compreensão, é uma prova de crença no crescimento das pessoas. Hoje, quando o Centro Espírita Leon Denis tão alegremente comemora sua data natalícia, podemos dizer também: cresçam, meus irmãos, melhorem-se dia após dia. Apresentem-se melhores ao Senhor da vida, dia após dia. Apresentem-se melhores aos seus irmãos de jornada terrena, dia após dia. Melhorem seus vocabulários, seus sentimentos, seus ideais. Melhorem-se a si mesmos, dia após dia. Compreendam o papel que o Espiritismo tem em suas vidas, dia após dia. Compreendam o que a Casa Espírita espera de vocês e, dia após dia, olhem para o futuro que sempre nos espera em condições cada vez mais objetivas. Hoje, mais do que nunca, o homem sabe que objetivamente precisará crescer e espiritualizar-se. Que todos vocês assim o façam. Há, insisto, necessidade de aprimoramento íntimo, de crescimento moral e intelectual. Há necessidade de uma melhoria cada vez mais crescente. Há necessidade de um homem ser vitorioso em si mesmo. Que Deus ajude, abençoe e conduza a todos, hoje e sempre. Erma. Mensagem recebida em 28 de agosto de 1993. Dr. Erma, na lição 21, nos convida a refletir no período de carnaval. É um período de alegria, de euforia, da coletividade e também um período cultural do nosso país, porque nós gostamos dessa alegria, né? Vivenciar isso é muito bom, mas que tenhamos isso com muita cautela, com muita prudência, muito respeito, primeiramente conosco e com o nosso próximo, porque nós também podemos refletir, as nossas atitudes refletem no nosso próximo, então nós temos que ter esse cuidado. E aqui na lição ele nos pede para que nós não fiquemos cegos, às cegas nesse período de carnaval. Muitos de nós estudamos durante todo o ano a doutrina espírita,
nos preservando de muitas coisas, né? Para não prejudicar o próximo e não prejudicar nós mesmos. E aí damos a desculpa de 3 dias de liberdade, que é uma grandíssima ilusão da nossa parte, porque nós continuaremos tendo a responsabilidade dia a dia dos nossos atos, das nossas obrigações. E não são 3 dias que vão nos liberar de tudo aquilo que nós temos, de todas as nossas responsabilidades e obrigações primárias da nossa vida, não é? Então, ele pede para que possamos refletir sobre esse período. Não que fiquemos presos, sem ver nada, sem participar com nossos familiares ou amigos, mas que tenhamos um pouco de moderação em tudo que a gente realizar. Até porque nós não estamos sozinhos, nós estamos um mundo ao nosso redor que é invisível aos nossos olhos, que é o mundo dos espíritos, mas que eles estão aqui ao redor. E nesse período também tem muitas dores no plano espiritual e no plano físico. É um momento em que traz muita alegria, muita diversão, mas também tem muitas coisas que a gente não enxerga além disso. E aí nós temos os grupos espíritas nesse período de carnaval que trabalham para trazer conhecimento, para trazer um conforto, para trazer um afago aos corações nesse período de carnaval. Nós, no corpo físico, né, encarnados, nós vamos à diversão, nós buscamos o prazer da alegria, né, da euforia. Só que no mundo espiritual, eles também têm esse período de euforia, de animação, mas também tem muitas dores, tem muita tristeza, muitas lembranças, muitos acontecimentos que a gente sabe que aparecem nos noticiários nesse período. E aonde esses corações podem ser acolhidos? Aonde confortar alguém que está triste e solitário nesse período de carnaval? Num centro espírita que tenha encontros de carnavais, que tenha instruções sobre esse período de carnaval, que nos traga novidades. Muitos centros espíritas e federações, elas podem estar trazendo informações novas, relevantes ao nosso coração nesse período. E aí é que a doutrina espírita entra. Ela traz o conhecimento, a dúvida, o conhecimento a esses corações, tanto no mundo físico quanto no mundo espiritual. Nós temos aí o trabalho da espiritualidade, do grupo de Dr. Bezerra de Menezes, que a gente sabe que trabalha na nossa cidade, no Rio de Janeiro, né? Para que acolha os corações. Aqui também nós temos aí o Centro Espírita Antônio de Aquino, que traz o encontro do Livro dos Espíritos nesse período de carnaval, que traz uma grande segurança e um grande equilíbrio aos nossos corações. E é um convite a todos a participarem nesses 3 dias de carnaval no mês de fevereiro. Então lá o Dr. Herman nos fala sobre esse período de carnaval, fazendo que a gente possa refletir, possa entender que é um momento que está trazendo acolhimento aos corações que estão frágeis, os corações que estão indecisos, os corações que estão preocupados, e fortalecer a mente daqueles que já também conhecem a doutrina espírita e querem se melhorar. Ele diz para a gente que nesse período não nos cabe criticar, não nos cabe assolar opiniões contra quem quer que seja, e também não nos cabe mostrar que esse ou aquele ramo de religião opera melhor nesses dias. Nesse momento, o Dr. Herman traz uma união de todos os espíritos encarnados e desencarnados a favor do bem, a favor de Deus, a favor de Jesus, no trabalho de regeneração e de melhoramento. Porque é isso que nós buscamos. Deus tem várias formas de se colocar no coração do ser humano, dos espíritos encarnados e desencarnados, para tocar. E às vezes é nesse período de carnaval que às vezes as famílias ficam mais vazias, as casas ficam mais vazias em algumas regiões e que lotam em outras. E nesse período que Deus toca às vezes no nosso coração e fala com a gente. E aí Dr. Herman fala que nessa posição
que a gente se coloca em estar presente e falar sobre a doutrina espírita, trabalhando junto aos amigos benfeitores, trabalhando junto àqueles que estão cooperando no período do bem. Isso traz uma alegria no coração. Muitos de nós fazemos trabalhos voluntários na rua, né? E nesse período de carnaval, quando viajamos, saímos, eles ficam sozinhos. As pessoas também necessitam e continuam precisando de alimento, de vestuário, de acolhimento, de roupa, com quem possa contar. E às vezes eles ficam sós. E nesse período que se reflete tanta alegria de um lado e festividade do outro, em detrimento à necessidade do nosso próximo que passa o ano todo dependendo da nossa ajuda. Então ele pede para que a gente possa refletir sobre isso. Será que isso está certo? Será que isso é justo? Deixar um pouco essas pessoas de lado que mais necessitam para que eu tenha um momento de prazer por um período? Ele não diz que não possamos, que a gente não pode fazer isso. Mas ele pede para a gente ter um pouco de responsabilidade e cuidado com aquilo que a gente está fazendo, porque a gente pode acabar machucando e agredindo o nosso próximo sem querer, sem a intenção, e aí acaba ferindo aquele coração. E aí a gente vê que no plano espiritual também tem outros corações que estão aguardando essa ajuda, uma prece, uma orientação. Como é bom quando a gente está perdido em algum lugar, encontrar alguém que possa nos ajudar, nos acolher. E assim também no plano espiritual, precisamos de ajuda. E às vezes é nesse período de carnaval que a gente encontra ajuda no plano espiritual. E vai para os centros espíritas, para as casas espíritas, para serem atendidos nas suas necessidades. Dr. Herman lá nos convida também a trabalhar e elevar-nos, modificando nossos hábitos e buscar a cooperação do bem, para vencer em nós mesmos primeiramente, né? E depois auxiliar o nosso próximo, equilibrando as emoções nos dias de carnaval. Não que não possamos participar, nos divertir, estar junto àqueles corações com os quais nós amamos, mas que tenhamos também um pouco de moderação, tenhamos prudência e cautela, tanto nas estradas da vida, nos trânsitos, como na nossa mente, o que vai dentro do nosso coração. Que possamos então observar, escutar e nos conduzir pelo caminho do bem, como a espiritualidade superior nos pede.